Um defeito de cor. Capítulo 7. Continuação. Famílias. Depois da festa do Bonfim, o Fatumbi não me convidou mais, de certo achando que eu não tinha sido boa companhia. Mas não me arrependi, pois estava mesmo precisando de um pouco de diversão, e aqueles dias foram para sempre lembrados, principalmente quando ajudei nas festividades do Bonfim em África. A produção de charutos estava aumentando bastante, com o Tico e o Hilário conseguindo fazer bons negócios em São Jorge dos Ilhéus e no Recôncavo. E o mestre Dandará também estava vendendo muito bem em sua loja no mercado de Santa Bárbara. Eu já conseguia guardar um pouco de dinheiro, porque também tinha a renda de metade do aluguel da loja. A Claudina foi morar na nossa casa, ocupando o quarto que tinha sido do Jongo e do Adriano, pois não suportava mais a companheira de quarto na loja do Alufá Ali, e também começou a vender nossos charutos no canto onde trabalhava. E o dinheiro falso que circulava na cidade de São Salvador começou a ser recolhido, o que nos dava mais tranquilidade para fazer negócios. Seu pai nos visitava bastante, e sempre ficava em nossa casa por 2 ou 3 dias, que dizia serem os únicos momentos em que tinha paz e estava com pessoas que gostavam dele de verdade. Perguntei se a esposa gostava dele, e ele disse que não, mas não quis continuar a conversa, fechando o rosto de um jeito tão triste que nunca mais tive coragem de voltar ao assunto, a não ser quando ele tomou a iniciativa, alguns meses depois. Nesse meio tempo, o Júlio contava ao Sebastião tudo o que acontecia no sobrado, e eu ficava com muita raiva ao saber das grandes festas que eram dadas por lá, frequentadas por homens e mulheres muito bem vestidos que dançavam a cotilhão, o minueto e a gavota, animados por tocadores de rabeca e de piano. O Júlio dizia que naquela casa não se economizava e que a sinhá, ou seja, a ressequida, vivia em função de se embelezar para as aparições em tais festas, o que nunca conseguia, porque tinha sido muito prejudicada pela natureza, feia como ninguém. Os vestidos dela eram comprados dos modistas que buscavam roupas na França, e ela estava ainda mais magra, amarrada dentro de uma blusa que a Anastácia precisava ajudá-la a vestir e a tirar, só para não colocar o vestido por cima. Eram os espartilhos, dos quais o Júlio não sabia o nome. E ela também andava sempre pintada e coberta de joias, e reclamava com o Alberto o tempo inteiro, dizendo que era uma vergonha residirem em sobrado tão modesto. O Tico e o Hilário tinham comprado uma casa na Rua da Alegria, e durante um bom tempo a Esméria falou em ir morar com eles, o que eu torcia para que não acontecesse. Eu não queria falar nada porque ela já estava muito velha para deixar de fazer algo que fosse do seu gosto, mas os próprios meninos fizeram com que ela desistisse. Não porque não a quisessem, mas porque viajavam bastante e não queriam que ela passasse muito tempo sozinha. Mas eles não tiveram como recusar o oferecimento do Sebastião. Acredito que estimulado pela própria Esméria, de ir morar com eles para tomar conta da casa, para não deixá-la fechada enquanto eles estivessem fora da cidade. A ideia fazia sentido, porque as casas vazias eram invadidas por pessoas que moravam nas ruas, e que depois davam muito trabalho para sair, e às vezes ainda se vingavam de quem tinha expulsado. Na volta de uma das viagens, os meninos passaram na casa da sinhazinha para contar da nova morada, e depois nos deram a notícia de que ela estava pejada novamente, esperando que a criança nascesse antes do Natal. Estávamos em junho, bem perto do dia em que você faz aniversário. Eu nunca me esqueci da sua alegria quando recebeu o presente dado pelo seu pai. 26 volumes da Enciclopédia Britânica. Um presente estranho para uma criança de 4 anos, mas não para você. Era de admirar a sua curiosidade ao virar as páginas e olhar com demora cada figura. E muitas vezes eu tinha que brigar para que você fosse fazer outra coisa. Lembro-me bem do dia em que tomei um dos livros da sua mão e o obriguei a ir brincar no quintal, apoiada pela Esméria, que dizia que você ia ficar cego de tanto olhar para aquelas letras e figuras e tentar entendê-las. Até hoje,
Nada me convence de que você não fez de propósito, que se cortou apenas para que eu o deixasse quieto dentro de casa. Só não imaginava que o corte ia ser tão feio. E sorte a nossa que o filho do mestre Agostino já estava formado médico e estava morando com o pai, pois cuidou de você e passou a incumbência dos curativos para a Esméria. Foi naquele mesmo dia que o Fatumbi me contou que já tinham escolhido a data da rebelião. Ia ser durante as festas de Entrudo do próximo ano, no fim de fevereiro. Ele disse isso quando ainda escorria sangue do seu dedo, e só depois de tudo acontecido foi que entendi a associação que ele tinha feito, a de que ia correr muito sangue. Quando soube da data, voltei a me interessar e a participar das reuniões permitidas, também me oferecendo para fazer o que fosse necessário. Minha primeira tarefa foi convencer o Tico e o Hilário a levar algumas informações aos mussurumins do Recôncavo. Quem fazia isso até então era o mestre Dandará, que sempre ia até lá comprar charutos. Mas o Fatumbi achava que não era mais seguro, pois muitas pessoas sabiam que ele era mussurumim, e se alguma informação sobre a revolta chegasse ao conhecimento das autoridades, poderiam começar a seguir os primeiros suspeitos, dificultando tudo. Seria melhor uma pessoa que não estivesse ligada a eles, e só depois de muito conversarem comigo e com o Fatumbi e entenderem que não havia perigo, foi que os meninos aceitaram. O primeiro recado foi sobre a data escolhida, que o Tico e o Hilário preferiram levar por escrito, pois não queriam nem saber do que se tratava para não caírem na tentação de contar, caso fossem pegos. Eles também acharam que se protegiam daquele jeito porque, não conhecendo o recado, não poderiam ser acusados de traidores se alguma informação chegasse aos ouvidos das autoridades. O Fatumbi concordou, pois quanto menos pessoas soubessem, melhor. E o lugar escolhido para carregar os bilhetes foi dentro dos próprios charutos. Deixávamos alguns sem as capas para o Fatumbi, que os encapava com uma folha em que escrevia a informação que os meninos deveriam levar, e só então enrolava por cima a folha de fumo e colocava o selo escrito Charuto São Félix. Quem olhasse não veria nada diferente dos outros charutos, a não ser que iam separados, dentro de caixas que pareciam encomendas especiais feitas por certos destinatários. Arranjos. Todo o dinheiro que os mussurumins ganhavam enrolando charutos era usado na organização da revolta, e naquele momento eles estavam empenhados em comprar as cartas de alforria de alguns escravos que teriam um papel importante. O alufá Licutã era quem eles mais queriam libertar, mas o dono se recusava a vender, alegando os mais diversos motivos. Tinham sido montadas várias escolas de árabe, e a mais importante funcionava na loja do mestre Dandará. Como fiquei sabendo ao ceder à curiosidade, toda a correspondência que trocavam era escrita em caracteres árabes. Tive que confessar ao Fatumbi que abri um dos recados que também começara a transportar pela cidade, embrulhados nos charutos, como faziam os meninos. Ao contrário deles, eu queria saber tudo o que se passava, e reconheci a escrita que já tinha visto em livros, mas que estava um pouco diferente. O Fatumbi disse que já imaginava que eu não resistiria, e contou que a língua que eles usavam era o Alçá, mas escrito em caracteres árabes, e fiquei mais tranquila por mim e pelos meninos. Mesmo se aqueles charutos caíssem em mãos erradas, seria muito difícil decifrar a mensagem que carregavam. Para saber o que estava escrito, só conhecendo o árabe e o alçá, o que quase se limitava aos alçás mussurumins, e era bem difícil que algum deles não estivesse envolvido na rebelião. Foi com eles que comemorei a notícia de que quase 200 nagôs desembarcados ilegalmente tinham sido encontrados no Pirajá, junto com os feitores, já quase chegando a um engenho em Santo Amaro das Pitangas, para onde estavam destinados. Foram considerados contrabando, pois tinham desembarcado dias antes na praia de Itapuã, e o proprietário do engenho estava sendo processado. Era bem possível que se livrasse da acusação, mas já era alguma coisa, uma apreensão entre muitos os carregamentos de pretos que chegavam sem ninguém ficar sabendo. Foi o Diogo,
o escravo do inglês Mr. Mellors, quem deu aquela notícia ao Fatumbi, e disse que os ingleses estavam vigiando a Ilha dos Frades, pois havia denúncias de que muitas embarcações suspeitas ancoravam por lá. A Ilha dos Frades tinha sido minha primeira morada no Brasil, e tenho boas lembranças dos dias que passei lá, como já contei, mas acredito que tal sensação seja mais do alívio pelo fim da viagem e por saber que não seria sacrificada como carneiro. Quanto sofrimento em vão passam os pretos que não conhecem o destino que será dado a eles. E falo tanto do destino de lugar quanto do destino de vida. Depois da festa do Bonfim, comecei a me interessar mais pela religião dos pretos da Bahia, que se reuniam em diversos locais, principalmente em torno das confrarias. A mais antiga delas era a Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora das Portas do Carmo, com sede na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Pelourinho. Era frequentada por homens e mulheres, desde que fossem pretos e católicos. Mas eu não tinha muito contato com eles, por serem quase todos angolas, muito diferente de nós, os Minas. Os angolas foram os primeiros africanos a chegar à Bahia e, tirando os recém-desembarcados, consideravam-se baianos e brasileiros, alguns abraçando a religião dos brancos como verdadeira fé. Os daomeanos, gegés, como eu, costumavam se reunir na Igreja do Corpo Santo, na Cidade Baixa, na confraria do Senhor do Bom Jesus das Necessidades e Redenção dos Homens Pretos. Também não tive muito contato com eles, porém, mais tarde, em África, em Igué, conheci uma igreja que tinha uma cópia da estátua que ficava no Corpo Santo, levada por um Iê Maiê liberto. Havia também a Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, só de mulheres, a maioria de Quetu, com sede na Igreja da Barroquinha, na qual a Esmeralda sempre me falava, mas que só conheci melhor tempos depois, quando fui morar no Recôncavo. Existiam muitas outras, mas essas de que falei se tornaram grandes e importantes porque estavam ligadas a alguma igreja, com a permissão dos brancos, que viam com bons olhos os pretos convertidos, mais conformados com a situação de escravos. Nem todos, é claro. Havia alguns que não se conformavam de maneira alguma e só frequentavam as confrarias porque eram de grande ajuda em situações difíceis e ponto de encontro de pessoas que pertenciam à mesma nação. O Fatumbi contou que alguns mussurumins frequentavam essas confrarias procurando pessoas que quisessem fazer parte da rebelião, e perguntei a ele sobre os mulatos, os que tinham ajudado nas rebeliões dos militares e dos federalistas. Ele disse que era o povo que mais desprezava, pois renegava os pretos, e que, se dependesse só dele, Fatumbi, os mulatos seriam os mais castigados depois da rebelião vitoriosa, servindo de escravos para os pretos. Quando perguntei o que mais imaginava, ele não quis contar, muito menos o que estava sendo planejado direito, que ele disse não saber, mas que logo tudo seria esclarecido. Fiquei pensando sobre os mulatos e sobre o ódio sentido pelo Fatumbi, por eles se misturarem aos brancos na tentativa de serem confundidos com eles. Mesmo os mulatos que ainda eram ou tinham sido escravos se achavam superiores aos escravos pretos ou crioulos, apesar de viverem em condições semelhantes. Muitos mulatos livres ou ingênuos, ingênuo é o que nunca tinha sido escravo, por ser libertado ao nascer ou por ser filho de mãe liberta, sobretudo os mais instruídos, bacharéis e doutores que tinham estudado na Bahia, em Olinda, em São Paulo, em São Sebastião ou mesmo na Europa, se comportavam como se seus pais ou avós, na maioria portugueses, nunca tivessem vivido com as pretas. Eles só se casavam com mulheres brancas, quanto mais branca melhor, mesmo se feias, pobres, doentes ou burras, para raliar o sangue e os traços africanos. O senhor Amileto era um desses, e eu ria só de imaginá-lo escravo, servindo a um preto e sendo obrigado a engolir aqueles modos afetados que dizia ter adquirido dos ingleses. Nem mesmo os ingleses legítimos eram iguais a ele, que não passava de um mentiroso.
Os mulatos sem pais dispostos a assumi-los, ou filhos de padres, que eram muitos, tratavam de se fazer respeitados adotando apelidos de famílias importantes de Portugal, Espanha e Inglaterra. O filho médico do mestre Agostinho disse que tinha estudado com muitos daqueles que se diziam parentes de pessoas que tinham feito atos gloriosos na Europa, e melhor ainda se fossem nobres. Problemas legais. No mês de agosto, houve uma reunião muito importante na loja da padaria. E, saindo de lá, o Fatumbi foi me perguntar se eu achava que o Dr. José Manuel poderia ajudá-los na questão da compra da carta do Alufá Licutão. Eles já tinham tentado várias vezes sem sucesso, inclusive oferecendo mais dinheiro do que o dono pedia, e estavam com medo de que acontecesse algo até bem incomum, de que os senhores de escravos se apossassem do dinheiro das cartas à força, negando-lhes a dar a liberdade. Muitas vezes, o preto nada podia provar e ficava por isso mesmo, porque era a palavra dele contra a palavra do dono, que sempre tinha mais valor. Mas não me pareceu ser o caso do Alufá Licutã, como, de fato, o Dr. José Manuel conseguiu esclarecer. O Alufá Licutã era um homem velho, embora tivesse mais disposição que muitos com bem menos idade, e talvez por isso o dono precisasse tanto dele, que não tinha medo do trabalho e fazia o seu melhor, mesmo contra a vontade. O Alufá Licutã tinha esse tipo de responsabilidade, homem sério e justo, muito respeitado entre os companheiros, além de ter a baraka, que é a força ou poder espiritual dos chefes religiosos muçulmanos, usados para a bênção. Assim, também pode ser chamada a própria bênção. Ele era magro, alto, tinha uma barba rala e um rosto pequeno, marcado por muitos sinais, o que fazia dele uma pessoa difícil de se esquecer. Seu dono, um médico respeitado, até porque na Bahia existiam poucos médicos, chamado Dr. Antônio Varela, não o tratava bem. Possivelmente nem gostava dele, mas talvez o conservasse porque sabia que era muito estimado pelo seu povo, o que valorizava um escravo. Mas também não era só isso. Como o Dr. José Manuel apurou, pois o Dr. Antônio Varela tinha uma dívida vencida com os padres carmelitas, para a qual tinha oferecido seus bens como garantia, entre eles o Alufá Licutã. Ou seja, a venda não poderia ser feita nem se os muçulmins tivessem o dinheiro pedido pelo Dr. Varela, porque antes o médico teria que acertar a dívida com os padres. Outro escravo que eles também estavam tentando comprar era o Arruna, um nagô de estatura baixa e com 4 marcas para cada lado do rosto. O Arruna morava na Rua das Flores, perto do Pelourinho, e seu dono vendia água, o que muito o entristecia. A religião dele pregava que certas coisas nunca podem ser vendidas, como aquelas de que o homem depende muito para viver, e que são abundantes na natureza. O que compensava era que tal dono tinha engenho em Santo Amaro, no Recôncavo, para onde sempre mandava o Arruna, facilitando o contato com os pretos daquela região. Havia alguns muçulmins que, apesar de convertidos na Bahia, fingiam que não o eram, para se proteger ou para continuar em contato com os pretos das suas antigas tribos ou religiões, como o Issa e o Tahir, que, junto com o Isufo, eram muito bem informados sobre o que acontecia em África, principalmente perto de Daomé, e sobre os desembarques clandestinos na cidade de São Salvador, bem como de onde os navios tinham partido e de que tribo eram os recém-chegados. Os marinheiros, amigos deles, também compravam em África e entregavam para eles, em Bahia, grande variedade de produtos usados nos cultos dos pretos, que eles repassavam para mascates ambulantes que percorriam batuques e candomblés, onde também vendiam a ideia da religião. Quando o Fatumbi tinha tempo para conversar comigo sobre a organização, eu me espantava com a inteligência deles e queria participar ainda mais. Mas ele não permitia, dizendo que o importante naquele período não era uma pessoa fazer muitas coisas, porque poderia atrair atenção para si, mas sim ter o maior número de pessoas para dividir o trabalho entre elas, e que isso também seria importante no dia da luta. Eu queria saber como e onde seria a luta,
e ele dizia ter esperanças de que ela nem chegasse a acontecer, que até o dia marcado eles tivessem conseguido juntar tanta gente que a polícia não veria condições de defesa e entregaria a Bahia sem qualquer resistência. Mas também estavam se preparando para a luta armada, função do Mussé e do Umaro, que aos poucos iam conseguindo armas e dando um jeito de escondê-las em várias lojas e casas ocupadas por mussurumins.